Assista agora Saúde em Foco, um programa que trata sobre os mais variados temas de saúde. Olá a todos que nos assistem em mais um Saúde em Foco. Hoje falaremos sobre uma das novas especialidades que passam a integrar o Centro de Especialidades do Hospital Beneficente São Pedro, a cirurgia de prótese de mama e lipoaspiração. Estes procedimentos serão acompanhados e realizados pelo cirurgião plástico Dr. Paulo Caruso, que está aqui conosco hoje, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em cirurgias estéticas, faciais e corporais e também reparadoras. Obrigada pela tua presença, Dr. Paulo. Dr. Paulo, nesse primeiro bloco nós falaremos sobre prótese de mama. Vamos lá então. Em que se constitui a cirurgia de prótese de mama? A cirurgia de prótese de mama geralmente é uma cirurgia das mais realizadas no Brasil, no mundo, né? E ela se constitui numa cirurgia como o paciente ele quer aumentar a sua autoestima e quer ter mais volume mamário. Então, é uma cirurgia que acontece desde pacientes muito jovens até pacientes com mais idade. Tá? Então, são variações de próteses, tipos de próteses, isso é um leque de cirurgias. Dr. Paulo, o aumento do volume dos seios costuma ser a cirurgia mais procurada? No quesito mama, geralmente pacientes mais jovens procuram um aumento do volume mamário. Com o passar da idade, às vezes os pacientes querem a redução, tem essa diferença. Então, geralmente pacientes até 45, por essa idade, assim, geralmente procuram para aumentar o volume. E qual que é o primeiro passo para passar por uma intervenção cirúrgica? Bom, o primeiro passo, antes de tudo, a gente sempre preza pela saúde do paciente, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação clínica, pedir para o seu médico assistente solicitar a gente pede alguns exames para o médico avaliar e tudo mais, a gente vê se o paciente está com ok, tudo de saúde, para não ter nenhum problema, e após isso a gente faz a avaliação, faz uma consulta, ver os parâmetros, as medidas da pessoa, o que caberia naquela pessoa que ela gostaria e o que a gente poderia fazer. A cirurgia, na verdade, ela é uma conversa entre o cirurgião e o paciente, com as expectativas que o paciente tem e o que a gente consegue fazer que fique melhor naquele paciente, que não fique exagerado, que não fique uma coisa que vá trazer um prejuízo para ele no futuro. Harmônica. Harmônica, exatamente. Muito bem. E para quais perfis essa cirurgia é indicada? Geralmente pacientes que elas estão querendo um aumento da sua autoestima, pacientes que já estão com a saúde em dia, pacientes que praticam atividade física, que estão cuidando do corpo e que gostariam de melhorar a sua aparência e tudo mais. Cirurgias estéticas e cirurgias reparadoras. Existe uma grande diferença entre uma e outra. Explica um pouquinho pra gente cada uma delas. Bom, cirurgias reparadoras, geralmente a gente fala, quando a gente fala falando em mama, a gente fala em cirurgias reparadoras ou paciente que tem uma gigantomastia, que a gente chama, que é uma mama muito grande, que aí já não fala da prótese, a gente está falando de uma cirurgia que a gente tem que diminuir o tamanho da mama, porque a paciente tem a sua saúde prejudicada, tem dores lombares, dores nas costas, então às vezes impede de fazer as atividades diárias pelo aquele volume de mama muito grande, que aí seria uma outra cirurgia, de redução da mama, ou cirurgias reparadoras após câncer de mama, tem muito também. Então o mastologista ele vai fazer aquela parte de retirar o câncer de mama e a gente faz em conjunto com o mastologista a reconstituição da mama, às vezes com prótese. Às vezes tem que colocar um expansor, que a gente chama, que vai aumentando aquele volume daquela pele que ficou, daquele tecido, e depois a gente coloca uma prótese, ou às vezes usando retalhos, mas aí é um outro tipo de cirurgia também, os retalhos de músculo e tudo mais. Interessante. Doutor, quais são os tipos de próteses existentes? Acredito que não tenha um tipo só, e isso deve ser uma dúvida entre várias das tuas pacientes. Exatamente. Uma coisa que é muito comum é o paciente chegar no consultório e aí ela teve uma amiga que colocou, minha amiga colocou 300 ml. Aí eu ouvi o ideal para o meu tamanho é, sei lá, 350 ml. Só que nisso aí, nos 350 ml, tem muitas variações de próteses. Antigamente, as próteses eram só um tipo, aumentava o tamanho dela e aumentava o volume e aumentava a altura. Hoje em dia a gente tem variações desses tamanhos,
que para uma paciente que tem um tórax mais fino, por exemplo, a gente consegue uma base de prótese um pouco menor que consiga ter um volume maior, que vai projetar mais. Pacientes às vezes querem uma mama mais natural, a gente consegue colocar uma prótese anatômica, que é uma prótese que ela não é redondinha, ela não tem um perfil só, ela é como se fosse uma gota mesmo. E tem variações, tem próteses cônicas, tem próteses que são mais redondas, isso aí é um leque de opções. E também tem tipos do que é a constituição da prótese. Elas são de silicone, todas elas são de silicone, né? Mas aí a estrutura em volta dela, elas podem ser texturizadas, tem próteses que são nanotexturizadas, dependendo da marca. Tem próteses que tem poliuretano na volta, que é um tipo de material também, que a gente usa para pacientes às vezes, que têm um pouco mais de flacidez e tudo mais. Então, são inúmeras opções. Isso aí sempre é avaliado junto com o que o paciente quer e com o que a gente tem disponível para aquele, por caso dela em específico, né? Bacana, doutor. Tu falaste sobre as cirurgias reparadoras, né? Sim. Quem precisa de uma cirurgia reparadora tem o poder de escolha da prótese ou é o médico que determina o tipo de prótese, diferente de uma cirurgia estética? Não, na verdade, isso a gente consegue, junto na consulta, a gente consegue tentar chegar a um ponto comum com o paciente, mas geralmente a prótese para a cirurgia reparadora a gente usa mais de um tipo. Usa mais anatômica, ou às vezes uma prótese de uma base mais redonda, a gente não usa tanto essas próteses com projeção mais alta, como eu tinha falado, essas próteses mais cônicas. Porque, na verdade, o paciente vai ter precisa de um volume, só que ela não pode ter muita projeção, por causa que, como vai ter retirada de tecido e tudo mais, a gente não consegue usar alguns certos tipos de prótese como uma prótese de aumento normal. Muito bem. E mastopexia? Sim. Mastopexia e redução de mama. Fala um pouquinho sobre esses dois diferentes procedimentos. Sim. Então, assim, a redução de mama é o que eu estava falando antes para pacientes, como tem gigantomastia, que a gente fala que são mamas muito grandes. Na verdade, a gente tira tecido, todo o tecido, tá? A gente tira o tecido, refaz a mama e fica geralmente aquela cicatriz como se fosse um T. Ela fica uma cicatriz na volta da areola, fica uma cicatriz numa vertical e uma horizontal embaixo. A mastopexia já é a pexia da mama, que a gente chama, é como se fosse levantar a mama, tá? Tem pacientes que a gente faz uma mastopexia sem a prótese, tá? Pacientes já têm tecido mamário, não querem colocar uma prótese, querem só erguer a mama, a gente faz uma mastopexia sem a prótese, ou pacientes que não têm tanto volume, que na verdade só tem uma pitose da mama, o paciente aumentou, com o passar dos anos a pitose vai aumentando também, que a pitose é cair a mama, né? Então aquela paciente a gente coloca uma prótese para dar um volume naquela mama e faz a mastopexia também, levanta a mama, vai ficar a cicatriz aquela como se fosse um T, tá? Uma voltinha na areola, uma vertical e uma horizontal, tá? E aí então seriam essas diferenças, assim. E as pacientes, doutor, que se submetem à mastopexia ou à redução mamária, elas podem amamentar? Podem. Existem alguns casos, quando tira muita quantidade de glândula, tá? Que é uma paciente que tem uma mama muito grande e ela quer ficar com uma mama pequena, e aí tira muita quantidade de glândula, pode ser prejudicial, não consiga amamentar. Muitas vezes, as pacientes, elas sem saber dessa informação, elas ficam com a ideia de que não vão conseguir amamentar. Então, às vezes, psicologicamente, já tem uma dificuldade porque, por pensar que aquela cirurgia não vai deixar ela amamentar no futuro. Né? É um mito, na verdade. Na maioria das vezes, se consegue. Doutor Paulo, as mulheres reclamam muito da flacidez nos seios após a gestação. A mastopexia, ela consegue corrigir essa flacidez? Eu sempre falo para as pacientes o seguinte, a gravidade e a idade da gente, ela sempre vai acontecer, vai cair no futuro a mama, vai cair a face, é a pitose que a gente chama do tempo, da idade da gente mesmo e dos tecidos. A gente faz a mastopexia para tentar ajudar isso a melhorar. Na verdade, assim, a gente resolve, a gente faz a mastopexia, levanta, tira as peles que têm excesso, o tecido subcutâneo, tudo, ergue aquela mama e ela vai ficar uma mama bonita, assim, apitose e tudo mais. Pode ser que no futuro isso volte a acontecer,
porque a gente não tem como preservar as estruturas no mesmo local sempre, porque vai continuar tendo efeito da gravidade, a pele vai continuar perdendo aquela complacência que ela tinha normalmente de mais jovem, e no futuro vai acabar tendo uma mastopexia, fazer uma mastopexia de novo, vai ter uma ptose de novo. Mas, claro, a gente tenta fazer com que fique menos pele sobrando ou tecidos com flacidez possível, que no futuro não tenha tanto. E eu tenho um questionamento, doutor, que deve ser muito comum entre as tuas pacientes e outras mulheres também, é que se após a mastopexia, seja ela com prótese ou não, as mamas poderão voltar a cair? Sim, poderão voltar a cair. A gente pede para a paciente sempre ter o cuidado de sempre usar o sutiã, sempre tentar fazer uma atividade física, a alimentação correta, para poder ter uma melhora do colágeno e tudo mais, para não ter no futuro menos chance de cair, mas com certeza vai acabar um pouco, vai caindo. E tem alguma técnica em específico que possa evitar que as mamas caiam? Então a gente usa técnicas que tenta preservar o máximo possível, tá, da mama no local. Claro que a gente não consegue lutar contra a gravidade e contra a idade, né? Se a gente conseguisse uma fórmula de não envelhecer, seria o ideal, né? Mas a gente faz o possível com cirurgias ou com produtos, com osmiatria que a gente usa e tudo mais. Então, existem técnicas que a gente, dependendo até da prótese que se usa, por exemplo, essa prótese que eu falei de poliuretano, ela tem uma fixação maior nos tecidos. Então, quando o paciente tem muita flacidez, a gente pode usar essa prótese poliuretano que ela segura mais no local. Existem técnicas também que a gente chama de alça muscular, uma alça lateral, que a gente faz como se fosse uma casinha para a prótese ali. A gente faz uma aplicatura com um músculo para a prótese se manter mais no local. O sutiã interno, que a gente usa também, tá? Então, são inúmeras técnicas que a gente pode usar para tentar evitar que essa flacidez ocorra mais rápido, assim. Claro, vai passar 10, 15 anos, ela vai acabar precisando de uma cirurgia de novo no futuro para fazer um retoque, né? E a gente falou sobre a cirurgia, sobre as características da cirurgia, mas como é a recuperação da cirurgia mamária, seja ela reparadora, seja ela estética, com prótese ou não? Tá. Bom, na verdade, sim, tem inúmeras diferenças, assim. Na cirurgia de aumento mamário, tá, a gente consegue ter uma recuperação mais rápida, tá? Se é uma cirurgia que a gente tem, hoje em dia a gente fala muito de prótese com recuperação rápida e tudo mais, a gente usa uma técnica anestésica, conjunto com um anestesista, a gente faz uma série de procedimentos durante a cirurgia que são para evitar que a paciente tenha menos injúria durante a cirurgia, tipo, que não sangre tanto, que não danifique alguns tecidos. E essa paciente depois vai passar por um processo de recuperação, logo em seguida com um fisioterapeuta, e são uma série de procedimentos, de exercícios, que essa paciente, normalmente, em poucos dias já está conseguindo fazer as suas atividades, tá? Numa cirurgia de aumento mamário normal, assim, de corriqueira, que a gente faz mais comum, em mais ou menos 10 dias por aí, o paciente já está fazendo atividades mais normais, 10 a 15 dias já está dirigindo, já está podendo trabalhar até antes, né? E aí, assim, a cirurgia de mastopexia, de redução mamária, ela já tem uma recuperação mais lenta. Por quê? Porque elas têm mais cortes, tá? O paciente precisa ficar com menos mobilização dos membros, por exemplo, para aqueles cortes cicatrizarem mais rápido. A paciente pode ter um pouco mais de dor, por causa que, como a cirurgia é maior, a gente mexe mais tecidos, chega até a musculatura, então essa cirurgia a recuperação é um pouco mais lenta. E a cirurgia reparadora, por exemplo, em pós-câncer de mama, é um pouco mais chatinha também, porque como geralmente os pacientes têm que fazer a retirada de mama, aí tem que complementar com radioterapia, aí depois a gente vai reconstituir, colocar prótese e tudo mais. Aí é uma série de coisas que quanto mais eventos tiverem naquela cirurgia, a recuperação é um pouco mais lenta. Mas de aumento mamário, entre 10 e 15 dias, o paciente já está bem, tá? E redução de mama, mastopexia, a gente recomenda pelo menos uns 30 dias de mais cuidados, assim. E falando em cortes, então, né? E o receio da cicatriz?
Bom, a cicatriz uma pergunta muito feita no consultório. Doutor, como é que vai ficar minha cicatriz? Bom, a gente sempre tenta fazer uma cirurgia mais anatômica possível, tá? Com a preservação maior possível de tecidos no local e de não ter injúria naquela pele o menos possível. Mas a cicatriz ela depende muito do paciente também. Depende da constituição das células do paciente, da predisposição a ter uma boa cicatrização ou não, os cuidados que o paciente vai ter no pós-operatório, tá? Isso é bem importante, e algumas outras características, tipo a alimentação do paciente, se o paciente ingere vitaminas e tudo mais, vitamina C é muito importante, zinco, dependendo se o paciente é vegetariano, alguma coisa assim, a gente sempre tem que perguntar para fazer uma suplementação se necessária. Pacientes que fumam também não devem fazer cirurgia, prejudica. Então, uma série de fatores, mas é muito importante o papel do paciente nessa parte. Interessante. Doutor, e a prótese de silicone, ela pode atrapalhar na identificação do câncer de mama? Na verdade, não, porque hoje em dia a gente consegue fazer um rastreamento, tá? O paciente consegue fazer exames de imagem, que são necessários, com ressonância magnética, por exemplo, dá para fazer um ultrassom e tudo mais. Se tiver alguma suspeita, se a história familiar, a gente sempre conversa com o paciente, história familiar de câncer de mama ou algo do gênero, a gente sempre conversa com o paciente para ter mais cuidados, para ter um acompanhamento mais de perto com um mastologista. Os exames de imagem, se necessários, vão ser feitos antes do tempo. E a cirurgia reparadora, ela traz benefícios no tratamento do câncer de mama? Na verdade, eu acredito assim, que ela traz benefícios com o bem-estar da paciente, né? Porque a cirurgia do câncer de mama, na verdade, ela afeta muito o psicológico da paciente, porque é uma parte muito da mulher, a parte da mama é um símbolo da feminilidade, né? Então, a paciente às vezes tem que fazer retirar a mama, aquilo ali é muito traumatizante para a paciente. Então, aquilo ali afeta muito na questão da autoestima, na questão psicológica. E o benefício que eu sempre falo é que tu conseguir recuperar isso da paciente é uma coisa que não tem preço. Com certeza, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o inverso, sobre a retirada da prótese. Né? É indicado a retirada para deixar as mamas naturais? Bom, hoje em dia se fala muito em explante de mama, né? Existem pacientes que têm uma prótese, às vezes colocaram no passado, uma prótese maior, e se arrependem ou não se sentem bem mais com aquele tipo não querem ter aquele perfil mais, com a prótese grande e tudo mais. A gente consegue fazer uma cirurgia de retirada, porém a paciente não vai, como o tecido da mama e tudo mais, com aquela questão da prótese embaixo, ele vai modificando. Então, a gente, quando retira, a chance de ter uma ptose, a mama está caída, é muito maior. O que a gente pode fazer, às vezes, é fazer uma mastopexia, se ainda tem tecido suficiente, para deixar a mama sem a prótese, só que com mais bonita, assim, mais que ela esteja com, como é que eu vou te dizer, com menos ptose, tá? E, às vezes, a gente consegue fazer em conjunto, uma enxertia de gordura no local. A gente tira a prótese, faz essa mastopexia e consegue fazer uma lipo na paciente, se o paciente tiver gordura suficiente, e a gente consegue fazer uma enxertia de gordura para tentar dar um pouco mais de volume. Claro, não vai ser um volume muito grande, mas já melhora o aspecto. Doutor, as próteses de silicone, elas podem ficar envelhecidas com o tempo e é indicada a remoção e uma nova prótese? Como funciona isso? Isso aí também é uma questão muito perguntada, né? Antigamente, alguns anos atrás, se recomendava que as próteses deveriam ser trocadas a cada 10 anos, tá? Hoje em dia, as próteses mais modernas não têm esse período, essa validade de 10 anos, isso aí. Então, na verdade, assim, o que a gente recomenda? Se o paciente tiver alguma alteração nesses exames de rotina que a gente faz na mama, se o paciente tem alguma dor na mama, que note que a mama está mais dura, que a prótese está mais aparente, tu toca na mama, parece que a minha prótese está mais dura que antigamente. Procurar o cirurgião plástico, a gente vai fazer uma avaliação e vai ver. Muitas vezes acontece que a gente chama de contratura capsular. A
a prótese, ela sempre fica, o corpo cria uma cápsula na volta da prótese, tá? Para proteger e tal, porque é um corpo estranho, no fim das contas, né? Então o corpo cria uma cápsula por volta, e se acontecer no futuro dessa cápsula contrair a prótese, e aí tem graus de contração dessa contratura dessa cápsula, o paciente pode ter dor, pode ter mudar o aspecto, a prótese fica muito aparente, fica estranho mesmo. Nesses casos, a gente recomenda que o paciente procure o cirurgião plástico e a gente vai fazer uma avaliação para fazer se for necessário, uma troca da prótese e tira essa cápsula, essa contratura dessa cápsula. E a prótese, porventura, por alguma situação ou até por conta do envelhecimento, ela pode vir a romper? Pode romper, mas geralmente a prótese a gente tem vídeos até na internet, as próteses elas são muito resistentes. Existem vídeos de carros passando em cima das próteses não acontece nada com elas. Então, se romper ou por algum defeito que teve na prótese, ou por algum trauma muito grande que a paciente tenha tido, mas é raro de romper. Pode acontecer? Pode, mas é raro. É raro, mas pode acontecer. Pode acontecer. Doutor, e quanto tempo após o implante de silicone é recomendado retomar as atividades físicas, seja academia ou seja algum esporte? Sim. Geralmente, assim, caminhadas, exercícios mais leves, a gente recomenda, assim, logo em seguida já pode começar a fazer. Até porque o paciente não deve ficar muito parado, porque, tipo, fez uma cirurgia, tem que ficar parado. Não, contrário, né? Se ficar muito parado, tem maior risco de ter uma trombose, alguma coisa assim. Então, a gente recomenda que possa fazer atividades tipo caminhadas e tudo mais. Se fizer um protocolo de recuperação rápida, consegue retomar as atividades de academia mais cedo. Tipo, em menos de 15 dias já consegue fazer alguma coisa. Tá? Se for uma técnica convencional, eu recomendo sempre que seja com pelo menos uns 30 dias, tá? Porque tem o risco daquela prótese se deslocar de local, tem o risco de fazer algum sangramento, alguma coisa. Então, pelo menos uns 30 dias. E é um mito achar que ficar paradinho, quietinho no seu lugar, que tá tudo certo, né? Hoje recomenda-se, então, o movimento, acompanhamento com fisioterapeuta, né, no pós-operatório. Mas uma pergunta também que tu deves ouvir muito no consultório é com relação à dor. Sim. Né? A cirurgia de aumento mamário, de prótese de mama, é uma cirurgia, ela é relativamente não muito invasiva. A gente não é uma cirurgia que vai tirar tecidos e tudo mais, que isso dói muito. Então, geralmente, as pacientes têm um pouco de dor nos primeiros 2, 3 dias, nada de muito grande, mas geralmente uma semana já estão super tranquilos, assim, já estão querendo, doutor, já posso voltar a fazer as coisas porque eu não sinto nada. Não. Às vezes tem que segurar um pouquinho, frear um pouquinho, senão os pacientes já querem sair fazendo tudo. Doutor Paulo, nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos no segundo bloco, quando o assunto será lipoaspiração. Voltamos a mais um Saúde em Foco com o cirurgião plástico Dr. Paulo Caruso, que está conversando conosco hoje sobre cirurgias estéticas e reparadoras. E nesse segundo bloco, o tema será lipoaspiração. Doutor, em que consiste a lipoaspiração? Bom, a lipoaspiração é uma cirurgia também, a gente hoje está falando só sobre cirurgias muito comuns, né? No meio da cirurgia plástica, é uma das cirurgias mais procuradas também. Tá, então, na verdade, é uma cirurgia que a gente vai retirar a gordura da paciente ou do paciente com cânulas, né? Existem variações da lipoaspiração, existem inúmeros aparelhos e tudo mais, tipos de infiltração que a gente faz para tirar aquela gordura, mas no fim das contas ela é retirar a gordura com uma cânula. E muito embora seja uma cirurgia para retirada de gordura, é recomendado emagrecer antes de se submeter ao procedimento? Isso aí também é bem comum. A paciente chega no consultório acima do peso, tá? Acima do peso ideal para fazer uma cirurgia, e a paciente acha que vai emagrecer com a cirurgia. Mas na verdade não. A lipoaspiração é uma cirurgia para melhorar o contorno corporal daquela paciente ou do paciente. Só que tem que estar num peso ideal, tá? Num peso que
que consiga ter um bom resultado e que não traga riscos ao paciente. Não é uma cirurgia para emagrecer, é para complementar o paciente que está buscando um melhor contorno. E a qual tipo de anestesia o paciente é submetido? É uma anestesia geral? Como é que é? Aí depende do caso, tá? Pacientes que têm uma lipo que vai em regiões mais altas, tipo no dorso, que vai uma parte mais alta, paciente que vai fazer um homem que vai ter que fazer uma lipo que vai pegar a mama junto, isso aí o paciente tem que fazer uma anestesia geral, tá? Tem casos que é uma lipoaspiração mais baixa, que pode ser uma anestesia RAC junto com uma sedação, e casos de membros inferiores que também, RAC e sedação. Mas se é uma cirurgia que tem que ir em locais mais altos, braço, mama, aí é uma anestesia geral. Doutor, tu falaste em homens, né? Esse procedimento, a lipoaspiração, é indicado tanto para homens quanto para mulheres? Com certeza. E hoje em dia tem uma procura muito grande, porque os homens querem se cuidar mais, querem ter um corpo mais legal para poder ir na praia e tudo mais. Os homens, de maneira geral, estão procurando mais a parte estética, tanto para lipoaspiração como para cirurgias maiores ou preenchimentos faciais, botox. Tá quebrando aquele tabu que tinha que o homem não tem que se cuidar. Não, hoje em dia os homens cada vez mais cedo estão procurando o cirurgião plástico, o dermatologista, para fazer procedimentos para se sentirem melhores e para cuidarem da sua aparência no futuro. A lipo, doutora, ela é uma cirurgia exclusivamente estética ou ela é associada também a alguma situação em específico? Não, a lipoaspiração é uma cirurgia que a gente usa bastante na cirurgia plástica. A gente pode, como a gente está falando agora, em estética, para melhorar contorno corporal ou outras coisas, ou ela pode ser aliada numa cirurgia reparadora, que a gente precisa tirar uma mama reparadora e a gente precisa melhorar algum pedacinho ali, a gente usa a lipoaspiração junto. Alguns pacientes que têm algum acúmulo de gordura em um local que não é o normal, uma lipodistrofia, a gente pode usar a lipoaspiração também, que seriam cirurgias reparadoras, então ela é muito usada. E tu falaste, doutor, que a lipoaspiração ela não é uma cirurgia para emagrecer, é para melhorar o contorno corporal. Exatamente. Mas ela reduz medidas? Reduz medidas, muito. Uma coisa que é bem interessante, assim, que chega, geralmente os pacientes mandam mensagem 15 dias após a cirurgia: doutor, eu tô só brabo com uma coisa, que ninguém me avisou que eu ia ter que comprar um guarda-roupa novo, porque sempre o paciente perde medidas e vai ficar com a barriga mais fininha, com cinturinha, então muda bastante mesmo. E esses resultados todos, eles são definitivos? Eu costumo dizer o seguinte: naquele local onde ocorreu a lipoaspiração, a célula de gordura ela foi retirada, tá? Então, a célula de gordura, a paciente engorda, aquela célula ela vai aumentando de tamanho. Nos locais que foram retirados, quando fez a lipoaspiração, aquela célula não existe mais ali. Então, a tendência naquele local não aumentar mais. O paciente, às vezes, a gente recomenda que o paciente não mude de peso, né? Mas, às vezes, o paciente engorda um pouco, ganha peso e vai ganhar gordura em outros locais. Então, sempre aquele local onde foi lipado, geralmente não ganha volume de novo. Interessante. E as cirurgias de lipoaspiração e prótese de silicone, elas podem ser feitas no mesmo momento? Sim, é super comum, é uma associação que a gente tem muito no consultório. A paciente quer melhorar o contorno e quer colocar a prótese de mama junto. Então, é uma cirurgia que a gente faz bastante, assim, é super comum e é normal, assim, no meio da cirurgia plástica. E a paciente sofre um pouco mais ou o sofrimento com a dor é o mesmo? Na verdade, sim, não são cirurgias que têm uma dor muito grande no pós-operatório, né? Depende muito também de cada paciente. Tem pacientes que têm mais propensão a sentir dor no pós-operatório e outros não. Mas, claro, a gente sempre deixa com analgesia, uma boa analgesia no pós-operatório, então é mais tranquilo, assim. E, doutor Paulo, e se engordar novamente, é possível fazer uma segunda lipo? E se sim, qual seria o período, prazo indicado para isso? É possível, sim. Não existe um prazo pré-determinado, mas a gente sempre recomenda assim, eu fiz uma cirurgia agora e o resultado que a gente vai ter final dessa cirurgia, tanto cirurgia de lipoaspiração, como mama, como cirurgia da face, rinoplastia, todas, a gente recomenda 6 meses, tá? Pelo menos para ver o pós-operatório final mesmo.
porque o período de cicatrização e de mudanças acontece em pelo menos até 6 meses. E quais são os pré-requisitos para quem deseja se submeter a essa cirurgia? Bom, os pré-requisitos, eles são, o paciente está com a saúde em dia, né? Está com todos os exames corretos, não fumar, está com peso adequado também, o paciente não pode estar acima do peso, e também depende da avaliação do caso do paciente. Tem pacientes que vão se beneficiar com a lipoaspiração, por exemplo, no abdômen, mas tem pacientes que já têm um excesso de pele, flacidez, que só a lipoaspiração não vai adiantar. Então, seria necessário fazer uma abdominoplastia, por exemplo, porque vai fazer a lipo e vai ficar com pele sobrando, então não ficaria um resultado legal. E quais são as regiões do corpo que podem ser submetidas a uma lipo, além do abdômen? Em inúmeros locais, a gente faz muita lipo da região cervical, submento, que a gente chama de lipo de papada, que melhora o contorno da face. Pacientes podem fazer lipo nos braços, no dorso, nas costas, flancos, coxas, pernas, em inúmeros locais. E sobre o afastamento do trabalho, quanto tempo é recomendado para o paciente que se submeteu a uma lipoaspiração? Em média é uma semana, 7 dias. Pacientes que fazem trabalhos que não tenham que exigir esforço, por exemplo, consegue trabalhar mais sentado e tudo mais, a gente consegue até liberar um pouco antes. Depende do trabalho e depende do que quantidade de lipo também. E doutor, existem riscos nessa cirurgia? Sim, todas as cirurgias elas têm um risco, né? Até se for fazer uma cirurgia, uma extração dentária, por exemplo, num consultório, tem um risco, né? Sempre todas têm. E a lipoaspiração, ela é uma cirurgia super comum, mas ela tem um risco igual, né? Ela tem um risco de trombose, de infecção e tudo mais, assim como outras cirurgias, né? A gente sempre faz o preparo bem adequado, usa todos os aparatos possíveis para evitar qualquer complicação, tipo botas de retorno venoso durante a cirurgia, usa meias elásticas durante um período pós-operatório para o paciente não ter embolia nem nada do gênero, usa algumas medicações para os pacientes que têm uma propensão maior a ter uma trombose, por exemplo, a gente usa uma medicação anticoagulante, mas claro, tem um risco, né? E é uma cirurgia que deixa cicatrizes? Nos locais onde foram feitas as incisões, sim, né? Não existe uma cirurgia que não deixa uma cicatriz. A gente coloca geralmente locais mais escondidos, tá? O paciente aquelas incisõezinhas são pequenininhas, né? Tipo menos de 1 centímetro, mas mesmo assim a gente tenta esconder o máximo possível. E quanto tempo dura em média uma cirurgia de lipoaspiração? Isso aí depende muito do que vai ser lipado, né? De quais as quantidades, quais os locais do corpo que vai ter a lipo. Hoje em dia eu falo muito, e eu gosto muito de fazer a lipo HD, que se chama, né? Então, a cirurgia que a gente tenta, pacientes que tem que estar no peso ideal, né? Pacientes geralmente que já fazem uma atividade física, que gostam de ter um corpo mais marcadinho no abdômen e tudo mais, a gente faz a lipo HD, tá? Que a gente tenta aumentar um pouco essas curvas que o paciente tem no abdômen, no dorso, até no braço, para mostrar aquela musculatura que está ali embaixo. Então, a gente pega um paciente que se esmalha bastante, que faz atividade física, mas que tem uma camadinha de gordura que não deixa aparecer a definição do abdômen ou do braço, aí a gente faz a lipo HD. A lipo HD, ela demora mais ou menos umas 3 horas e meia, em média, tá? Porque ela é um trabalho como se fosse mais... A gente esculpe o paciente mesmo, né? Uma lipo que seja, por exemplo, só do abdômen, um paciente que não desejaria fazer uma lipo com as marcações e tudo mais, é um pouco mais rápido. Mas, em média, é um procedimento 2 horas, 3 horas e meia, se for uma HD, por aí. E fazer essa cirurgia no verão, ela é mais incômoda, até em virtude do uso do modelador? Fala um pouquinho sobre isso. Isso é uma pergunta que tem muito também. Os pacientes perguntam assim, mas doutor, eu quero operar só no ano que vem por causa que no verão é ruim, porque a cirurgia no verão, o pós-operatório é ruim. Na verdade, isso é meio um mito também, né? O desconforto maior do verão é o paciente não poder ir para a praia, né? Então, a gente tem que cuidar muito do sol no pós-operatório e ter que usar o modelador, tá? Mas, assim, acontece muito também de fazer cirurgia no verão por questões de, tipo, organização familiar, do paciente conseguir ter as férias no período do verão, ou às vezes os filhos estão com as férias escolares e o paciente consegue operar. Não tem diferença de operar no verão e inverno. O desconforto maior é isso, de não poder ir na praia,
e tem que usar o modelador e pode ser um pouco mais quente por causa do verão, mas de resto é igual. E por quanto tempo é recomendado o uso do modelador? Isso é bem importante. Tanto na cirurgia das mamas, como a cirurgia do abdômen, como a cirurgia da lipoaspiração, a gente recomenda o uso do modelador pelo menos por 30 dias, tá? Então, na lipoaspiração, quando é uma lipoaspiração de abdômen, dorso, mamas, é um modelador que parece ele é mais inteiro, assim, e o paciente, a gente recomenda que usar por 30 até 45 dias aquele modelador. É para ajudar na diminuição de espaços entre aquela região da lipoaspiração e para ter um melhor resultado. Doutor Paulo, e na lipoaspiração é preciso andar curvado? Não, na verdade não. O andar curvado, que tem pacientes que precisam andar mais curvados, assim, acontece muito na cirurgia do abdômen, na abdominoplastia. Porque na abdominoplastia a gente tem que fazer uma aplicatura, a gente fecha os músculos que estão abertos e a gente tem que tirar a pele, tá? Então tira a pele de baixo. Então essa questão de andar curvado é para o paciente não forçar muito as suturas. Então o paciente precisa andar um pouquinho mais curvado para não fazer uma tensão naquele fechamento, para não ter risco de um problema ali, de abrir um ponto, algo do gênero. Na lipo não. Na lipo a gente não vai ter grandes incisões, vai ser incisões pequenas, e o paciente pode andar normal, não tem problema nenhum. E pré e pós-operatório, né? Como a paciente deve se preparar e quais são os cuidados do pós-operatório? Sim. Bom, no pré-operatório a gente sempre, acho que por um modo geral das cirurgias plásticas e outras cirurgias também, a gente recomenda que o paciente esteja com os exames todos corretos, né? Ter uma boa alimentação, praticar uma atividade física, isso tudo vai ajudar no pós-operatório. E no pós-operatório são os cuidados, por exemplo, não se expor ao sol, usar o modelador corretamente, não ficar, mesmo que tenha um pouco de dor, não ficar parado em casa sem caminhar, sem fazer nada, porque isso pode ser prejudicial também. Beber bastante líquidos no pós-operatório, porque, por exemplo, a lipoaspiração, a gente tira muito volume do paciente. Então, os pacientes às vezes se queixam nos primeiros dias, principalmente, que ficam tontos para levantar, ficam, doutor, eu me senti mal, parecia que eu ia cair, parecia que ficou tudo preto. Eu sempre recomendo, sempre tem alguém junto nos primeiros dias para ajudar a tomar banho, levantar, fazer as coisas, e beber, pelo menos a cada 2 horas, beber água, suco de fruta, para repor aquele volume perdido. Tanto na cirurgia de prótese de mama, quanto a lipoaspiração ou a cirurgia reparadora, esses procedimentos, eles são cobertos pelo SUS, pelo convênio, como é que é? Na verdade, as cirurgias estéticas, elas não são cobertas nem pelos convênios, nem pelo SUS. As cirurgias reparadoras, que são as cirurgias que o paciente precisa ser feitas para tirar alguma deficiência que o paciente tenha, ou uma dificuldade que o paciente tenha, que são cirurgias reparadoras, elas ajudam o paciente a recuperar alguma coisa. Essas cirurgias são cobertas pelo SUS e pelos convênios. As cirurgias que são consideradas estéticas, lipoaspiração, abdominoplastia, mama redutora e aumento de mama, os convênios não cobrem, tá? Na verdade, só quando tem alguma coisa que seja uma patologia. Então, isso aí o SUS e os convênios cobrem, mas as estéticas não. Doutor, muito obrigada pela tua presença. De nada. Se quiseres deixar algum recado para quem nos assiste, né, que deseja fazer cirurgia plástica. Eu gostei muito de participar, pretendo novamente a gente fazer novos bate-papos, que eu acho que é bem interessante, as pessoas gostam de saber sobre cirurgia plástica. E quem quiser me visitar lá, pode ir tomar um cafezinho comigo. Com certeza esclareceu muitas dúvidas de homens e mulheres que desejam se submeter, né? Seja a lipoaspiração, a cirurgia de prótese. Muito obrigada. De nada. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com o Centro de Especialidades do Hospital Beneficente São Pedro. Consultas podem ser marcadas pelo telefone 34649700 ou pelo WhatsApp 99622-2999 ou também no consultório do Dr. Paulo Caruso, em Garibaldi, que fica na Avenida Rio Branco, 203, sala 502. O telefone é 99649-7070. Até a próxima!